Irmão, A paz, Senhor. Ao Senhor. Paz, Senhor. Senhor. um motivo de alegria receber mais uma vez a oportunidade de estar juntamente aqui com os irmãos nesta sala de oração, nesta vigília que Deus colocou no coração da irmã Osiene, e que aqui estamos, né, para fazer a vontade do Senhor. Uma das coisas que o Senhor tem cobrado nos últimos dias, né, dos teus obediências, sejais obediente à palavra do Senhor. E diante da direção do Senhor, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? Fazer o ID do Senhor. Porque o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele fez esse pedido, né, para que nós fôssemos até os confins da terra e pregasse o teu santo evangelho a toda criatura. E através desta live, né, através desta ferramenta que o Senhor nos deu, nós temos condições, né, de alcançar vidas do outro lado do mundo, né? Pessoas do hemisfério sul se conectar com o hemisfério norte e poder simultaneamente falar do amor de Deus, né? Cultuar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode, esse Deus que é o dono do ouro, o dono da prata, o dono da minha, o dono da sua vida. E aqui estamos nós nesta noite, né, para agradecer a Deus, né, prestar o nosso culto de gratidão ao Senhor. Eu quero estar lendo aqui o livro do profeta Daniel, capítulo 1 a seguir, o capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se chamavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais? Assim arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos
havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes e comer e água a beber. Então se veja diante de ti as nossas aparências e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme veres, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porções e manjares do rei. Até aqui. A palavra de Deus, ela nos instrui em todas as suas passagens. Se a gente pegar a nossa Bíblia, lá de Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus, ela nos instrui. Essa palavra que eu acabei de ler, ela relata a história, né, dos 4 jovens que foram viver no palácio, ali em Babilônia. Babilônia, naquela época, dominava, né, era a cidade maravilhosa naquela época, né, aos olhos humanos. E quando, então, Babilônia, né, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vem ali em Israel e leva aquele povo para o cativeiro, porque isso era comum acontecer no Velho Testamento, né? Nós vermos o povo de Israel ser levado cativo pela desobediência, porque Deus, desde o princípio, ele busca em nós obediência. Quando nós olhamos lá para o início, lá em Gênesis, né, quando Deus coloca Adão e Eva ali no paraíso, o que que Deus pediu para eles? Obediência. Que eles pudessem comer de todos os frutos que havia no jardim, menos daquela árvore que havia no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram ao Senhor, né? Comeram e através deles entrou o pecado no mundo. E através deles nós já somos constituídos pecadores, né? Mesmo que não cometamos pecado. Então, aqui Deus, né, ele permitiu que a nação de Israel fosse levada cativa mais uma vez para a Babilônia. E então o rei, ele propõe ali que aqueles jovens, né, ele pede para os seus eunucos, né, que trouxesse jovens habilidosos, né, com palavras ali de Israel, né, conhecidos, né, que tivesse conhecimento em ciência, que fossem formosos, né, ou seja, jovens bonitos, né, para viver no palácio e que fosse alimentado com os manjares do rei, né, e que bebesse dos vinhos que o rei bebia. Mas Daniel colocou no coração não se contaminar com aquelas coisas. O que que eu entendo aqui nesse início dessa leitura, né? Que nós, independente do lugar que nós estejamos, nós temos a liberdade de escolha, né? Eu escolho o que eu quero fazer. Se eu estou no mundo, porque não tem jeito de eu viver se não for aqui no mundo, né? Mas eu não preciso me contaminar com as coisas do mundo. Assim como Daniel e Azarias, né, Ananias, Misael, eles decidiram não se contaminar com as coisas do rei. Que aqui Babilônia representa o mundo. Quando nós
vemos as coisas mundanas, nós vivemos no mundo. Mas nós que conhecemos, né, somos conhecedores do Evangelho, nós temos que buscar a retirar aquelas vidas que estão no mundo, né, resgatar elas para o reino de Deus. Não deixar o mundo nos contaminar. Não nos contaminarmos com os manjares do mundo, que aos olhos humanos, às vezes, parece que são coisas maravilhosas, né? Que é o pecado. Aleluia, Pai. Eva, lá no início do mundo, quando ela estava ali com Adão no jardim do Éden, a fruta que a gente enfatiza, que é relatado na Bíblia, né, era a maçã, porque a maçã é um fruto bonito aos nossos olhos. Quando você olha para a maçã, ela é um fruto atraente, é um fruto bonito, que aqui é apresentado como pecado. O pecado aos nossos olhos parece que é uma coisa agradável, parece que é uma coisa boa, mas que a partir do momento que a gente está na prática do pecado, aí você arrepende. Só porque quando você se depara com esse arrependimento, aí às vezes você não quer confessar esse pecado, você acaba cometendo outro, cometendo outro. Quando você vê, você está no fundo do poço. E aí só existe uma forma de você abandonar essa situação, né? De você sair dessa situação. É só através do sangue de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela diz que o próprio Jesus, né? Lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, ele vai dizer que vinde a mim todos os que estáis fracos, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aprendei de mim que sou manso de coração. Então, a nossa vida, ela não tem sentido se não for com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo entregou a vida na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Nós fomos salvos com um preço de sangue. Sangue de um inocente, que se fez pecador por mim e por você. E é o que Daniel e os seus companheiros fizeram, né? Ali mesmo estando no cativeiro babilônico, dentro do palácio do rei, Deus deu sabedoria para ele, né? Conversar ali com o eunuco para que ele permitisse que eles não se contaminassem com aquelas coisas, né? E ele sente medo, porque ele fala assim que ele conhece o rei e ele temia, porque se ele fosse pego numa prática de desobediência àquele rei, ele poderia pagar com a sua própria vida, né? Mas Deus, ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Pega então, né, e dá essa sabedoria a Daniel para que Daniel conseguisse ali convencer, né, aquele dispenseiro, e assim ele fez, né? E no final dos 10 dias que ele estava ali testando eles, né, só com legumes e água, a aparência deles era muito melhor do que a aparência daqueles que estavam comendo os manjares do rei, né? É assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes tem dia que parece que o mundo vai desabar na nossa cabeça. Tem dia que parece que nada dá certo, tem dia que parece que não vale a pena. E quando você para, né, por um instante, faz uma reflexão e o Espírito Santo de Deus, ele vem e nos dá um fôlego de esperança, né? E mostra para nós que mesmo diante das dificuldades, diante das renúncias, nós estamos ainda mais saudáveis espiritualmente do que aqueles que estão comendo os manjares do mundo, né? Daqueles que estão se entregando
ao vinho, daqueles que estão se entregando aos manjares deste mundo. Porque a nossa vida, ela é uma vida de renúncia. O céu, ele é conquistado por esforço. O céu, quem falar que é fácil ser evangélico, é fácil ser crente, é fácil servir, viver o evangelho, está mentindo, porque não é fácil, porque o evangelho, para nós vivermos o evangelho, nós temos que renunciar a esses manjares que o mundo nos oferece, que muitas vezes parece que é bom aos nossos olhos, mas que nos leva para um caminho de morte, e um caminho de morte eterna. Porque a vida após a morte, ela é real, mas a morte após a vida, após a morte eterna também é real, né? E nós temos que porfiar entrar pela porta estreita, porque a porta estreita, ela leva ao caminho de salvação, né? Por que que a porta é estreita? Porque é difícil entrar no reino dos céus. Não é fácil, porque nós temos que abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus. E nós somos uma tricotomia, né? Nós somos composto de corpo, alma e espírito. E o corpo, a carne, que veio do pó e para o pó voltará, ela gosta dessas coisas que o mundo oferece, né? Então nós vivemos num conflito constante, né? Nós vivemos em guerra constante entre o espírito e a carne. O espírito e a carne. O espírito quer as coisas santas e a carne, ela quer nos levar para as coisas mundanas, né? Para as coisas que agradam a carne. E então nós temos que estar apegados em Deus, né? Nós temos que estar vigilantes, nós temos que ser vigilantes, porque a palavra de Deus fala, né, que nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do nosso Senhor. E ele virá, porque ele mesmo prometeu, né, que ele iria preparar um lugar para que aonde ele esteja, também estejais nós um dia. E nós estamos nesta preparação, né? Isso aqui é um ensaio nosso, né, aqui na Terra. Nós estamos aqui preparando para um dia encontrar nas nuvens com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Então, Daniel e os seus amigos ali né? E acontece um determinado dia que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho e ele fica intrigado com aquele sonho que ele teve. E ele manda Arioque, né, que era o chefe da guarda ali, e Nabuzaradã a convocar todos os magos, todos os adivinhos, para que eles viessem adivinhar aquele sonho dele. E diferente de Faraó, Faraó, quando sonha, ele conta o sonho e pede a interpretação. Nabucodonosor, ele não conta o sonho dele. Olha só qual que era a ousadia dele. Ele queria que os adivinhos, os astrólogos, os magos, adivinhassem qual que era o sonho que ele tinha tido e que revelasse o que aquele sonho queria dizer. Então, isso era impossível para as pessoas naturais, né? Como é até nos dias de hoje. E então aquele rei indignado, né, que ninguém podia interpretar os sonhos dele, ele pede que matasse todos os magos, todos os astrólogos, e nessa Daniel com seus amigos também seriam mortos, né? E Daniel pede então, ele vai dizer, né, que ao chefe da guarda que esperasse um pouco mais, que não fizesse aquilo, né? E Daniel vai orar. A palavra de Deus, ela nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele orava ali no seu quarto com a janela aberta, virado para Jerusalém, porque eles acreditavam que a glória de Deus habitava em Jerusalém. Então, por isso que eles oravam dali, né, virado para Jerusalém. Então, nas orações ali, né, quando é um determinado dia, foi revelada a Daniel a visão, né,
de noite que Deus deu para Daniel o que era ali aquele sonho, né, de Nabucodonosor. Aqui vai dizer assim no versículo 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele renova os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhes assim: não mates os sábios de Babilônia, introduza-me na presença do rei e darei ao rei a sua interpretação. Então, irmãos, isso nos ensina que tudo aquilo que nós buscarmos em Deus com oração, crendo, receberemos. A palavra de Deus, ela diz isso. E aqui nessa passagem de Daniel se confirma essa palavra, né? Porque Daniel, ele entra para o seu quarto e ora, e ora, e ora, e ora. E Deus dá a revelação para ele. E o chefe da guarda ali, ele vai colocar Daniel então na presença do rei, e ele vai fazer aquela interpretação daquele sonho, né? E aí no versículo 31, Daniel começa falando: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Olha o que Deus é bom. Deus, ele pega o oculto e o escondido e revela ali para Daniel. E Daniel entra na presença do rei e vai, então, fazer para o rei a interpretação daquele sonho dele, né? E diz ali em detalhes o que era que ele tinha sonhado com a grande estátua. E que uma pedra cortada sem mão fere aquela estátua nos pés e esmiuça ela, né? Essa pedra é Jesus Cristo que vem e fere aquela estátua e esmiuça ela, porque aquela estátua, ela representa alguns reinos, né, ali daquela época, que diziam, pensavam, né, que eram fortes pela força dos seus braços. Mas engana-se quem pensa, né, dessa maneira. Quem pensa que eu faço, que eu sou, que eu quero. Não, irmãos, nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós temos que ser submissos à vontade do Senhor, assim como Daniel foi. Daniel, ele tinha tudo com Deus porque ele tinha submissão, porque ele tinha obediência. Quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós somos obedientes àquilo que o Senhor aquilo que o Senhor nos propôs, né? É, as coisas se tornam mais fáceis na nossa vida. Não que nós vamos receber as coisas de mão beijada, não, porque o próprio Senhor, ele disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Então, as coisas, elas não vão ser fáceis, mas nós precisamos ter o entendimento de que Deus, ele busca em nós
obediência, ele busca em nós submissão. E quando nós temos essas características, ele nos dá a revelar aquilo que está em oculto e escondido, né, para que nós possamos exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque tudo isso é para a honra e glória do nome de Deus, não é para a minha honra, não é para a glória de Daniel naquele tempo, não é para a glória, não é para a honra de nenhum humano, mas unicamente do nosso Pai. E aí aqui no versículo 37, Daniel continua: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Tu és a cabeça de ouro. A Babilônia, aquela cabeça de ouro que ele ouviu, que ele sonhou na estátua, representava a Babilônia. E quanto aos que viste, aos que vieste dos pés, aí ele continua contando aqui, né, no versículo 39, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, ao qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reinado será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro do lado. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro do lado, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Ele estava falando do reino de Jesus Cristo, do reinado de Jesus Cristo que viria, que é a rocha que toca nos pés daquela estátua e que esmiuça ela. Ou seja, ela esmiuça todas os reinados que se achavam fortes, né? Que se achavam que eram estabelecidos para sempre. Então, Nabucodonosor, um fato que aconteceu, né, durante o reinado dele, porque ele pensava dessa maneira, né, que com as minhas mãos eu construí tudo isso, né, se vangloriava sobre Babilônia, porque Babilônia era uma cidade bonita e tudo, e que ele era dominador sobre tudo aquilo. Então Deus, ele coloca ele no para comer capim, né, para pastar capim junto com os animais, para provar para ele que ele não era ninguém acima, né, daquele povo, porque ele só conseguia fazer tudo aquilo que ele tinha feito porque Deus tinha dado permissão, né, para que ele fizesse tudo aquilo. E então ele vai para o pasto, né, e se comporta como um animal, porque ele não reconhecia Deus, né, que Deus era soberano sobre a vida, né, daquelas pessoas, sobre a vida dele próprio, né, e que através da misericórdia de Deus que ele conquistara tudo que ele tinha conquistado, né. Isso nos ensina na nossa vida atual,
o que eu venho falando desde o começo, né? A obediência a Deus. Nós temos que ser obedientes a Deus. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que ser grato a Deus por tudo que nós temos na nossa vida. Nós temos que ser grato a Deus pela nossa saúde. Nós temos que ser grato a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo pão de cada dia, pela liberdade de expressão que ainda temos no nosso país, né? Pela liberdade de cultuar o nosso Deus, né? O santo nome do nosso Senhor, porque existe lugares que as pessoas não têm essa liberdade, e haverá dias que nós vamos também, com certeza, ser privados, né, dessa liberdade, que nós teremos que buscar Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, mas não abertamente, né? Porque como em outros lugares já existe, né? A perseguição das igrejas, né? Do cristianismo, daquelas pessoas. Porque o próprio Jesus Cristo disse isso, né? Que em meu nome vocês sofrerão perseguição, né? E poderão ser até mortos, né? Mas que se nós permanecermos firmes no Senhor até o fim, né? Nós receberemos uma coroa de glória, né? Uma coroa da vida eterna, né? Porque a palavra de Deus, ela diz assim que a morte, ela nada mais é do que um passaporte para a vida eterna. Porque quando aquele que está em Cristo, mesmo que morra, ainda viverá, né? Agora, aquele que não está em Cristo, morrendo, morrerás, né? Ele morrerá eternamente também, né? Será jogado num lago de fogo, de enxofre, né? Que chega a ser, assim, causar arrepio na gente, né? Quando a gente pensa nisso, né? A palavra de Deus, ela diz que pelos frutos, nós seremos conhecidos, né? A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, né? Se a árvore produz bons frutos, é impossível que ela seja má. Se ela é má, é impossível também que ela produza bom fruto. Que o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira boas coisas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, ele tira más coisas. Daquilo que está cheio o nosso coração, fala a nossa boca. Porque numa passagem, né, Jesus Cristo ali assentado na mesa, comendo, né, com fariseus, e os próprios fariseus, né, julga, né, porque os discípulos de Jesus não haviam lavado as mãos, né, para se alimentar. Então eles começam a murmurar, né? E Jesus ele fala isso, né? Fala assim que o que contamina o homem não é o que entra na nossa boca, mas é o que sai, é o que está no coração, porque daquilo que está no nosso coração, aquilo que fala a nossa boca, né, está cheio o nosso coração. Então, nós temos que vigiar, né? A palavra de Deus, ela diz assim: vigiai e orai. A sequência é essa, né? Primeiro vigiai e depois orai. Não adianta orar se nós não vigiar. A gente precisa buscar o verdadeiro evangelho, né? E sendo vigilante. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Não é fácil, irmãos, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. E a palavra de Deus, ela nos instrui, porque quando nós vivemos aquilo que nós pregamos através do testemunho de vida, e o testemunho de vida nosso é o maior testemunho nosso, porque quando eu subo num púlpito, né, para falar, é fácil falar, mas o viver aquilo que eu prego não é fácil. E quando eu consigo viver aquilo que eu prego, né, as pessoas que não são ainda convertidos ao Evangelho, eles nos observam, né, porque eles querem saber como é que é o comportamento nosso. E aí ele olha e vai dizer, né, ali vai um verdadeiro homem de Deus, ou ali vai uma verdadeira mulher de Deus. Vale a pena ser um crente, né?
Se eu for um crente, né, às vezes a pessoa fala isso, né? Se eu for um evangélico, eu quero ser igual o fulano, eu quero ser... Ou pode também falar assim, né? Ah, para ser um crente igual o fulano, acho que eu já faço até mais do que ele, né? Então nós temos que ser vigilantes todo o tempo, porque a palavra de Deus, ela vai dizer também que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que há de vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, lá em Mateus 24, no capítulo 24, a partir do verso 36, né, vai dizer assim, que porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia da vinda do Filho do nosso Senhor. E para que nós tenhamos o direito, né, de herdar o céu, nós temos que viver segundo aquilo que o Senhor tem chamado as nossas vidas, né? Assim como Daniel fez ali, né, juntamente com seus 4 amigos, na época que eles viveram naquele cativeiro, né? Não é o lugar que nós estamos que vai fazer algum efeito sobre nós. É nós que temos que fazer efeito sobre o lugar que nós estivemos. Nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós temos poder de sarar enfermidades, de libertar pessoas endemoniadas, de falar, né, qualquer coisa para benefício daquela pessoa, e tudo isso acontecerá. Mas nós precisamos estar calçados, né, com a preparação do Evangelho, vestidos com a couraça do Senhor, com o capacete da salvação. Então, irmãos, que nós meditemos nessa palavra, né, que aqui nessa vigília, né, que nós possamos meditar nisso que foi falado aqui nesta noite, que nós venhamos nos esforçar como Daniel e os seus amigos, né, se esforçaram mesmo estando cativos ali em Babilônia, né? Que nós não nos deixemos também contaminar com as coisas do mundo e que nós venhamos trabalhar cada dia mais na obra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E nós somos ceifeiros nessa obra, que nós possamos buscar no Senhor entendimento, buscar no Senhor aquilo que Ele almeja, né? Aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, né? E que nós continuemos fazendo esse ide do Senhor, que nós possamos cada dia mais falar do amor de Deus, que Deus cura, que Deus salva, que Deus ele nos ajuda, né, na nossa caminhada, que nós sejamos fortalecidos nesse amor, que nós sejamos revestidos dessa couraça, né, da justiça e da salvação, que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo ele possa nos cobrir e que nós possamos estar blindados contra todas as obras malignas, né? Contra todas as astutas ciladas do inimigo, que nós possamos estar firmados nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe o irmão Ziene, que está à frente desse trabalho. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, mais uma oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui juntamente
com os irmãos, né? As irmãs, né? A maioria são irmãs, acho que só eu de homem aqui. Que Deus possa continuar abençoando. Deus, ele tem agradado, né, desse esforço das irmãs, né, que não mede esforços. Nós estamos aqui reunidos, acho que no mínimo em pessoas de 3 estados, né, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Então, a facilidade que a internet ela nos dá de nos conectarmos, né? E é tão fácil usar a internet para a, a maldade, né? Mas Deus, ele tem nos preparado para fazer o bem através deste canal, né? Que é um canal de bênção que ele criou nas nossas vidas e que Deus possa continuar nos dando estratégia, né? Para ministrar o teu santo evangelho e que ele possa trabalhar nas nossas vidas, trabalhar nos nossos corações, que nós possamos estar cada dia mais fortalecidos na palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus possa abençoar, irmãos Iene, que Deus continue te abençoando, te guardando e te dando sabedoria, né? Te dando estratégia daí também para continuar esta obra que o Senhor tem preparado para você e para cada um de nós que estamos aqui nessa sala de oração. E que nós não venhamos nos acovardar, que nós sejamos um soldado preparado no exército do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.